Nesse vídeo eu vou te contar o motivo de eu estar investindo na Odontoprev, que é uma empresa muito pouco falada. Talvez você se pergunte, Luan, por que ninguém fala dessa empresa? Pois é estranho. Um dos motivos, eu presumo, é o fato de que você tem poucos investidores, pessoa física, investindo nessa empresa. Mas qual será o motivo? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. E aqui está a Odontoprev. Tem código em bolsa ODPV3. É uma ação que está na minha carteira de investimento. Tenho 8.500 ações a um preço médio de 11,33. Foi uma compra recente. Você pode notar aqui no Investidor 10 que eu comecei a comprar essa ação em novembro de 2025, logo quando teve uma grande queda e a ação acabou caindo abaixo dos R$ 12, que era o meu preço de entrada. E aí, conforme a ação foi caindo, eu fui comprando cada vez mais, até chegar aqui, por exemplo, a 10,72. E eu aproveitei essa queda, assim como aproveitei o caso de VEG, trouxe até um vídeo no canal que acabou envelhecendo bem. Mas o que acontece? Odontoprev é uma empresa que não necessariamente é muito barata, isso é verdade. Por outro lado, é aquele arroz com feijão. Sabe o básico que funciona? É o Odontoprev. Primeiro, olhando para o histórico da empresa, histórico de longo prazo, você vai notar que é uma empresa que sempre deu lucro, não tenha dúvida disso. A receita cresceu todos os anos, com exceção aqui de 2019, 2020. Fora isso, a receita cresceu e segue crescendo, mas não é um crescimento super acelerado, já é uma empresa de crescimento mais estável. Olhando aqui para o crescimento das receitas nos últimos 5 anos, que é esse indicador aqui, CAGR, receitas, ele cresceu a uma taxa anual de 5,38% e o lucro cresceu pouco mais de 8%, sendo que, no histórico de longuíssimo prazo, a taxa de crescimento do lucro foi de 9,6%. Então note que é uma empresa assim, você não vai ver uma explosão de crescimento. Mas o propósito dela na carteira não é esse. É o propósito de tranquilidade, de baixa volatilidade, de constância, consistência. Eu não sei se você já ouviu falar do método Barbell de investimentos, ou estratégia Barbell, que foi popularizada pelo Nassim Taleb, e ele diz o seguinte: ao invés de você tentar ficar buscando colocar na sua carteira de investimentos de risco médio, o que ninguém consegue dizer de fato, diversifique a sua carteira entre investimentos de risco alto, que aí tem que ser a menor parte da sua carteira, obviamente, e investimentos muito seguros. E essa ação faz parte do que eu destino ali na minha carteira para aquilo que tem que ser muito seguro. Claro que, se é seguro, dificilmente eu vou conseguir comprar barato, mas nesse caso eu consegui. Esperei abaixo dos 12. Antes da queda nas ações, elas chegaram a encostar aqui em cima, ó, R$ 13 ultrapassou. Aí já não valia tanto a pena fazer um aporte mais relevante. Em termos de qualidade, a gente sabe que o principal indicador que eu venho falando aqui para você, e é o que o Warren Buffett, o Charlie Munger falam, é o retorno sobre o patrimônio líquido. Historicamente, a média desse indicador na Odontoprev foi de 39,5%. Isso aqui me atraiu bastante, porque de nada adianta para uma ação que você quer se aposentar com ela, é a sua pretensão inicial, de nada adianta você ter um ROI de 40% em um ano de expansão e um ano de contração, você tem um ROI de 10, 5 de empresa cíclica. Aqui não. Aqui você tem um ROI que, historicamente, olha só, acima de 25%, que foi a mínima de 2019. Ou seja, é uma empresa que, com o capital dos acionistas, consegue entregar muito retorno. E é isso que você quer. Isso ou permite a empresa crescer muito o seu lucro líquido, ou permite pagar altos dividendos. No caso, como é uma empresa já de crescimento mais estável, permite pagar altos dividendos. É uma empresa que também tem uma margem líquida muito boa, é a maior do setor, ela está no setor de saúde. No setor de saúde, dificilmente você vai achar uma empresa com uma margem líquida acima de 10%. Lembrando que a margem líquida é o quê? É o lucro que a empresa consegue extrair, o lucro final mesmo, lucro líquido, extrair a partir da receita. Nesse setor, com muita competição e altos custos, dificilmente você consegue mais do que 15%, 10% inclusive. Aqui a mínima da empresa foi 15%. Historicamente, ela consegue uma margem líquida superior a 20%. Isso é positivo, traz estabilidade de novo. E por ter toda essa estabilidade, ela não vai negociar com um PL muito baixo, dificilmente. Teria que piorar os fundamentos econômicos da empresa. Hoje o PL está aí, a 11 vezes, 11 vezes e meio, abaixo da média histórica do Ibovespa, inclusive. A média da empresa é 12, só que isso olhando para os últimos 10 anos. Você vai notar que hoje o índice preço-lucro está bem mais baixo do que no seu histórico. A empresa em 2019, por exemplo,
negociou a quase 30 vezes lucro. Ou seja, desde 2022, o papel está negociando bem abaixo do seu histórico. Por quê? Provavelmente o mercado já não vê mais tanto crescimento. Pode ser isso. Ou então, simplesmente o mercado está deixando o papel andar de lado para depois ter um boom. Pode acontecer também. O fato é que nas minhas contas, comprando abaixo dos 11,94, eu vou ter um retorno muito alto com esse papel. O que seria muito alto? Eu espero ter 15% ao ano no longo prazo. 15% é muito, Luan? Olha, pensando no fato de que a gente vai ter uma Selic, aí eu peguei aqui o exemplo do Tesouro Selic. A gente vai ter uma Selic caindo. Hoje está em 15. A gente espera que venha cair para 13, 12 e que eu posso ter uma ação super segura me entregando esse retorno e que inclusive historicamente entregou esse retorno, deixa eu te mostrar. Olha só aqui, a própria empresa divulga que desde o seu IPO em 2006, ela entregou 16% ao ano aos acionistas. O IBRX, que é um índice da Bolsa de Valores, entregou 8% ao ano. Sendo assim, a expectativa de retorno que eu tenho, comprando nas quedas, de 15% ao ano, não está longe, não está longe. E olha que seria bem mais do que 16% ao ano se não houvesse essa queda forte aqui, que foi uma correção de múltiplo na empresa. Negociava 20, 30 vezes lucro, agora lá nos 11, 10. Mas Luan, me diz uma coisa, o que é o Odontoprev? Afinal de contas. Bom, antes, só trazendo aqui para você o desinteresse dos investidores, pessoas físicas, no papel, veja que na composição acionária, ou seja, quem está ali comprado na ação, quem é o principal acionista? O Bradesco. O Bradesco não larga o osso aqui não. Tem 53% do capital social, então tem o controle total da Odontoprev. Ações tesouraria tem pouca coisa, a empresa paga mais dividendos do que recompra ações. E aqui está o free float, que são as ações em circulação, 46%, sendo o quê? 41% investidor institucional, pessoa jurídica, pessoa física 5%. Pouco, né? Então, se você não ouve falar do papel, um dos motivos é esse. Porque trazer vídeo de Odontoprev não vai gerar views, não vai gerar likes, engajamento. É uma empresa que não tem tanto ruído, não tem polêmica, não tem muita volatilidade. Então fica meio esquecidona aí. E como eu disse, eu estou investindo por conta disso mesmo, de não ter tanta polêmica, tanto ruído. É a parte da minha carteira no Barbell que funciona com esse propósito de ser bastante segura, bem tranquila, vai pagar ali seus dividendos recorrentemente, com alto retorno sobre o patrimônio líquido. Essa aqui é a visão. E o que faz a Odontoprev? Ela não é tecnicamente uma seguradora, tá? Não é uma seguradora. Tecnicamente, ela é uma empresa do setor de saúde que opera planos odontológicos. Então, o que ela faz, ó, dentro do modelo de negócios dela? Ela tem os planos coletivos pré-pago. Ela tem os planos coletivos pós-pago e os planos individuais pré-pago. E como que isso é agrupado? Assim, ó, você tem o corporativo, que são os clientes acima de 200 beneficiários. Você tem o de pequenas e médias empresas, PME, clientes entre 3 e 199 beneficiários dos planos, e os individuais, que são os planos mensais e anuais comercializados a pessoas físicas, diretamente a pessoa física. Então ela atinge tudo, né? Ela atinge tanto o corporativo para as empresas, e os individuais. Sendo o que, vale ressaltar, quando a gente pega os últimos 12 meses, o papel andou de lado. Eu gosto quando isso acontece, quando a gente está falando de boas empresas, tá? Por quê? Porque significa que o mercado não está dando bola, não está comprando. Nesse ano, até subiu mais do que nos últimos 12 meses, mas está aí, andando de lado. E agora negociando abaixo da média histórica do Ibovespa. Ok, Luan, mas me explica aí, por que ela foi acima de 13 e depois despencou? Isso tem a ver com o último resultado trimestral publicado, que foi do terceiro trimestre de 2025, ela ainda vai publicar no quarto trimestre. Mas o que aconteceu? Vamos dar uma olhada aqui no último release publicado. Primeiro, ela deixou de crescer? Porque essa é uma preocupação que existe em relação ao Odontoprev, porque é um setor com bastante competição. Não, ela cresceu. Olha só aqui, ó. Veja só aqui, ó. Adição líquida de 151 mil novos beneficiários no trimestre. Por conta disso, ela ultrapassou 9 milhões de clientes. Então, está tendo crescimento. Então não é essa preocupação. Pode não ser um super crescimento, mas está havendo. Receita líquida em pequenas e médias empresas. Cresceu 13% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Um ótimo crescimento, bem acima da inflação. Sinistralidade, que é um indicador de seguradoras, por quê? Porque ela basicamente restitui despesas com planos odontológicos. Sinistralidade estável em 38,3%, então está estável a sinistralidade. Despesas administrativas de comercialização e PDD, que é provisão, somadas de 29,5% no terceiro trimestre de 2024 para 28,3%.
redução nas despesas em relação à receita, o que é positivo também. Teve expansão de margem, dívida não tem, legal. A gente sabe que zero dívida é quase 100% de chance de não quebrar. ROI de 42%. Caixa líquido de mais de R$ 1 bilhão, rendendo CDI basicamente. Olha só o lucro líquido, cresceu 10%. O problema foi o trimestre em relação à sinistralidade aqui que eu vou te mostrar. E olha só que interessante, antes disso. Em agosto, o setor de planos odontológicos registrou 34,7 milhões de beneficiários. Então, a gente está falando de um setor aí que vai bater 35 milhões de beneficiários em breve. E a Odontoprev tem aí seus 9,2 milhões. Logo, a gente está falando de um market share, ou seja, a fatia de mercado que a empresa tem de 25, 26%. Ela é líder absoluto nesse mercado. E esse gráfico aqui é importante, porque desde o IPO, a sinistralidade tem sido reduzida e a margem melhorando. Tá vendo aqui o gráfico? Sinistralidade, por exemplo, em 22 estava em 40%, agora caiu para 38%, está aqui estável entre os anos de 24 e 25. Olhando aqui a comparação anual, receita operacional líquida cresceu 7,1%, acima da inflação. Então, por mais que o crescimento seja estável, está crescendo acima da inflação, mesmo sendo líder de mercado. Adições líquidas, 7,4%. Índice combinado. O que é o índice combinado? Quando eu pego a sinistralidade e as despesas. Teve queda, isso é positivo. Quanto menor esse índice, mais está sobrando dinheiro para o sócio. Agora, só pegando aqui 24 e 25, tá? Que tá aqui, margem você teve uma retração de 1,5%. Então aqui que o mercado pegou, teve queda na margem em relação a 2024. O que acontece? Vamos direto ao ponto. E está aqui, ó, no terceiro trimestre de 2025, a sinistralidade foi de 40,6%. Então, em relação aos prêmios que a empresa ganhou, então a cada R$ 100 em prêmio, R$ 40 aqui teve que ir para pagamento do sinistro, que é coberto pelos planos. Superior a 37,7% no terceiro trimestre de 2024. Trimestre em que houve a mais baixa sinistralidade sazonal em nosso registro. Ou seja, o que a gente percebe aqui? Que o mercado bateu no papel e aí reduziu a margem líquida, claro, né? Em relação ao dinheiro que eu ganhei, eu tive que pagar mais indenização. Só que, olha só, a sinistralidade histórica é bem superior no terceiro trimestre de qualquer ano a apenas 37,7%, como foi em 2024. Tanto que em 2023 foi de 42,7%. E aí, porque a sinistralidade foi de 40,6%, isso em planos corporativos, o mercado bateu. Então esse foi o motivo. Percebe que é algo que não afeta os fundamentos da empresa? E aí, como a reação foi bem negativa, a ação saiu de 13, olha só, saiu aqui de 13, quase 13,50, ó, e cair 20%, cara, caiu 20% por conta disso. Eu consegui melhorar meu preço médio, então meu preço médio tá mais ou menos aqui, né? 11,33. Então é como se eu tivesse me beneficiado de uma queda de uns 15% em relação ao preço médio. Provisões, queda, positivo. A empresa não tá precisando provisionar, então. Luan, me explica, por que provisão? Não é banco? Então, aqui está a explicação, ó. A provisão é constituída considerando faturas vencidas, fatura do plano. Então a empresa provisiona. 60 dias para contratos individuais e 90 dias para contratos coletivos. O pessoal atrasou e aí você provisiona. E a provisão teve queda, sinalizando uma queda na inadimplência. Positivo. Enquanto que os bancos sofrem com a inadimplência atualmente no país, a Odontoprev não está sofrendo. E aqui, muito importante também, resultado financeiro, que é o dinheiro que a empresa ganha com as suas aplicações financeiras. Primeiro, ela não faz derivativo, ela não faz uso de derivativo, isso é positivo, isso faz com que o resultado não seja tão volátil. E outro detalhe, ela migrou 52% da sua carteira, desde 21, para títulos de longo prazo, IPCA e pré. Então, hoje, basicamente, 50% da carteira dela vai ser CDI e o remanescente vai ser IPCA e pré-fixado. Isso mostra que tem um equilíbrio aqui, tem um bom equilíbrio. Tanto assim que, quando você compara aqui o resultado financeiro de 2025 e 2024, você nota o seguinte, que as receitas financeiras, que é o que a empresa ganha com juros, elas caíram em relação a 2024. Por que elas caíram? Porque uma parte considerável hoje, 52%, está em IPCA, que está caindo. Pré-fixado, que teve marcação contra a empresa, que o juro subiu. Agora eu te pergunto, com a Selic caindo, o juro futuro também caindo, a tendência não é a empresa ter mais lucro com o resultado financeiro aqui, se aproximando pelo menos de 2024? Com isso acontecendo, é um pouco mais de lucro para o acionista. Outro detalhe que é importante, a empresa paga uma alíquota bem alta de imposto, fica lá na casa dos 30%. Isso traz previsibilidade no fluxo de caixa, porque tem empresas que às vezes se beneficiam de isenções
E aí, quando essas ações acabam ou são suspensas, você tem uma queda forte no lucro líquido. No caso da Odontoprev, ela já paga praticamente o máximo. Isso é positivo. É positivo também do ponto de vista de tributação dos dividendos. Porque você lembra que eu não posso pagar mais do que 34%? Então, ela já está batendo no teto. Então, isso é positivo também do ponto de vista da tributação dos dividendos. Claro, para quem receberia mais do que 50 mil de dividendos da Odontoprev. E o lucro? Apesar do resultado financeiro pior, apesar dessa piora na sinistralidade em corporativos na comparação trimestral, lucro líquido recorrente cresceu 6,4%. Pronto. Então, apesar de tudo, o lucro e a receita cresceram. Em relação a investimentos, a empresa investiu 81 milhões de reais em tecnologia. Os investimentos da empresa são focados em tecnologia. É isso. E esses 81 milhões de reais a gente está falando de 12 meses, porque ela pegou os últimos 12 meses aqui para mostrar. Sendo assim, como a receita dela, vamos lá, é de 1,8 bi em 9 meses, a gente está falando de 2,4 bilhões de reais em um ano. Isso significa que ela destina 3,3% aproximadamente, menos que 3,5% da sua receita, para CAPEX. Não é um patamar muito alto, até porque, como eu disse, é uma empresa de crescimento mais estável, não é um crescimento acelerado. Até por isso que paga bons dividendos. Sendo assim, em resumo, por que eu invisto e estou investindo em Odontoprev? Previsibilidade do fluxo de caixa, estabilidade do crescimento, ausência de uso de derivativos, tornando o lucro menos instável, alto retorno sobre o patrimônio líquido, dividendos recorrentes, baixo interesse dos investidores pessoas físicas. É uma heurística que eu adotei até para eventualmente encarteirar uma ação, mas é só uma heurística completamente falível. E no preço que eu comprei, estar bem interessante, com um retorno prospectivo interessante. E a Luan, diz uma coisa, eu consigo acompanhar aí os movimentos que você faz na sua carteira? Por exemplo, essas compras aí? Sim, sendo membro, você consegue acompanhar. Inclusive, eu tenho um relatório na minha comunidade FMI, sobre a Odontoprev. E lá eu escrevo relatórios de análise dos resultados trimestrais das empresas que eu mais acompanho. E faço vídeos exclusivos também. E aí hoje eu separei, eu tenho a minha área de membros no YouTube, voltada para vídeos exclusivos e a planilha de preço teto Bazin, e a minha área de membros, comunidade FMI, que é externa ao YouTube, onde você tem os mesmos vídeos exclusivos, você tem relatórios de análise, você tem o meu treinamento, formação Mirai Investing e muito mais, além da minha planilha de valor intrínseco. Então são duas formas aí de você, se interessando, acompanhar o meu trabalho e se aprofundar ainda mais. Mas aí, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Odontoprev está cara? Vale a pena? Inclusive, quando teve essa queda nas ações, eu fiz um vídeo. Assim como eu fiz vídeo de VEG. Esse vídeo de VEG eu vou deixar aqui para você se você se interessar.